Então, a gente está aqui no capítulo 13, né, Maquinaria e Grande Indústria. Aqui a seção 5 do livro 1 do Capital, o último capítulo da seção 5, seção 4, desculpa, a produção do mais valor relativo. Né? Sem mais delongas, indo aqui à leitura, item 1, desenvolvimento da maquinaria. John Stuart Mill, em seus Princípios da Economia Política, observa: é questionável que todas as invenções mecânicas já feitas tenham servido para aliviar a faina diária de algum ser humano. Aqui tem uma nota, provavelmente não vai funcionar o link, mas é só sobre o John Stuart Mill. Mas essa não é, em absoluto, a finalidade da maquinaria utilizada de modo capitalista. Como qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela deve baratear as mercadorias e encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador necessita para si mesmo, a fim de prolongar a outra parte de sua jornada, que ele dá gratuitamente para o capitalista. Ela é meio para a produção de mais valor. Na manufatura, o revolucionamento do modo de produção começa com a força de trabalho. Na grande indústria, com o meio de trabalho. Devemos começar, portanto, examinando de que modo o meio de trabalho é transformado de ferramenta em máquina, ou em que a máquina difere do instrumento artesanal. Trata-se aqui apenas dos traços característicos mais evidentes, universais, pois as épocas da história da sociedade são tão pouco demarcadas por limites abstratamente rigorosos quanto as épocas da história da Terra. Matemáticos e mecânicos, e isso é repetido aqui e ali por economistas ingleses, definem a ferramenta como uma máquina composta como uma máquina simples, e máquina como uma ferramenta composta. Não detectam aí nenhuma diferença essencial e chegam ao ponto de chamar de máquinas as simples potências mecânicas, como a alavanca, o plano inclinado, o parafuso, a cunha, etc. Que faz uma referência ao Course of Mathematics, Hutton. De fato, toda máquina é constituída dessas potências simples, independentemente do disfarce sobre a qual elas se apresentam e do modo como são combinadas. Do ponto de vista econômico, no entanto, a definição não tem qualquer validade, pois carece do elemento histórico. Por outro lado, procura-se a diferença entre ferramenta e máquina ao fato de que, na ferramenta, o homem seria a força motriz, ao passo que a máquina seria movida por uma força natural diferente da humana, como aquela derivada do animal, da água, do vento, etc. Nota 88. Aqui, Wilhelm Schultz. Desse ponto de vista, pois, pode-se traçar uma nítida fronteira entre ferramenta e máquina, pá, martelo, cinzel, etc., alavancas e chaves de fenda, para os quais, mesmo sendo artificiais, o homem é a força motriz. Tudo isso entra no conceito de ferramenta, ao passo que o arado, com a força animal que o move, os moinhos de vento, etc., devem ser contados entre as máquinas. Schultz, não vou tentar traduzir aqui. Uma obra louvável em vários sentidos. De modo que um arado puxado por bois, pertencente às mais diversas épocas da produção, seria uma máquina, mas o tear circular de Clausen, que, movido pelas mãos de um único trabalhador, confecciona 96 mil malhas por minuto, seria uma mera ferramenta. Sim, o mesmo Bloom seria a ferramenta se movido manualmente, e máquina se movido a vapor. Sendo a utilização de força animal uma das mais antigas invenções da humanidade, a produção com máquinas teria precedido a produção artesanal. Quando, em 1735, John Wyatt anunciou sua máquina de fiar e, com ela, a revolução industrial do século XVIII, em nenhum momento insinuou que, em vez de um homem, seria um burro a mover a máquina. E, no entanto, esse papel acabou de recair sobre o burro. Trata-se apenas, segundo o seu prospecto, de uma máquina para fiar sem os dedos.
nota 89, uma nota grande. Antes dela, ainda que muito imperfeitas, foram utilizadas máquinas para torcer o fio, provavelmente na Itália pela primeira vez. Uma história crítica da tecnologia provaria o quão pouco qualquer invenção do século XVIII pode ser atribuída a um único indivíduo. Até então, tal obra ainda existe. Darwin atraiu o interesse para a história da tecnologia natural, isto é, para a formação dos órgãos das plantas e dos animais como instrumentos de produção de vida. Não mereceria igual atenção a história da formação dos órgãos produtivos do homem social, da base material de toda organização social particular? E não seria ela mais fácil de ser compilada, uma vez que, como diz Vico, a história dos homens se diferencia da história natural pelo fato de fazermos uma e não a outra? A tecnologia desvela a atitude ativa do homem em relação à natureza, o processo imediato de produção de sua vida e, com isso, também de suas condições sociais de vida e de concepções espirituais que delas decorrem. Mesmo toda a história da religião que abstrai dessa base material é a crítica. De fato, é muito difícil encontrar, por meio da análise, o núcleo terreno das nebulosas representações religiosas do que, inversamente, desenvolver, a partir das condições reais de vida de cada momento, suas correspondentes formas celestializadas. Este é o único método materialista e, portanto, científico. O defeito do materialismo abstrato da ciência natural, que exclui o processo histórico, pode ser percebido já pelas concepções abstratas e ideológicas de seus porta-vozes, onde quer que eles se aventurem além dos limites de sua especialidade. Toda a maquinaria desenvolvida consiste em três partes essencialmente distintas: a máquina motriz, o mecanismo de transmissão e, por fim, a máquina-ferramenta ou máquina de trabalho. A máquina motriz atua como força motora do mecanismo inteiro. Ela gera a sua própria força motora, como a máquina a vapor, a máquina calórica, a máquina eletromagnética, etc. Ou recebe o impulso de uma força natural já existente e externa a ela, como a roda d'água o recebe da queda d'água, as pás do moinho do vento, etc. Nota A. Máquina que obtinha a expansão e contração do volume habitual do ar por meio do aquecimento e resfriamento. Em comparação com a máquina a vapor, a máquina calórica era pesada e pouco eficiente. Foi inventada no começo do século XIX, mas já no fim daquele mesmo século perdeu toda a importância prática. O mecanismo de transmissão, composto de volantes, eixos, rodas dentadas, polias, hastes, cabos, correias, mancais e engrenagens dos mais variados tipos, regula o movimento, modifica sua forma onde é necessário, por exemplo, de perpendicular em circular, e o distribui e transmite à máquina-ferramenta. Ambas as partes do mecanismo só existem para transferir o movimento à máquina-ferramenta, por meio da qual ela se apodera do objeto de trabalho e o modifica conforme a uma finalidade. É dessa parte da maquinaria, a máquina-ferramenta, que nasce a Revolução Industrial no século XVIII. Ela continua a constituir um ponto de partida, diariamente e em constante renovação, sempre que o artesanato ou a manufatura se converte em indústria mecanizada. Ora, se examinamos mais detalhadamente a máquina-ferramenta, ou máquina de trabalho propriamente dita, nela reencontramos, no fim das contas, ainda que frequentemente sob forma muito modificada, os aparelhos e ferramentas usados pelo artesão e pelo trabalhador da manufatura, porém não como ferramentas do homem, mas ferramentas de um mecanismo ou mecânica. Ou a máquina inteira é uma edição mecânica mais ou menos modificada do antigo instrumento artesanal, como um tear mecânico, ou os órgãos ativos anexados à armação da máquina de trabalho são velhos conhecidos,
como os fusos da máquina de fiar, as agulhas no tear para a confecção de meias, as serras na máquina de serrar, as lâminas da máquina de picar, etc. Leonardo, por favor. Não, eu pedi aqui para pausar. Boa tarde a todo mundo. Mas se quisesse terminar a parte ali, mas enfim, já parou, né? Nascer a diferença ali. Mas só queria chamar a atenção duas coisas, né? Eu no começo aqui desse capítulo, ele já faz uma distinção que eu queria só primeiro chamar a atenção, que é entre máquina e ferramenta, né? Então, pode parecer até uma coisa meio boba, mas é uma distinção interessante no que diz respeito a ferramenta tem a força motriz dela é humana, né? É o ser humano que, né, opera a ferramenta. A máquina tem uma outra fonte de força, né? E aí, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção é, um pouco antes dessa leitura, ele vai dizer aqui, acho que um parágrafo anterior, quando ele está pegando a máquina, né, e olhando como que ela se está composta. Ela vai dizer que ela tem três partes. Primeira parte é a máquina motriz, que é essa fonte de energia. Uma segunda parte é um mecanismo de transmissão dessa fonte de energia. E uma terceira parte é essa máquina-ferramenta, ou que eles chamam de máquina de trabalho, né? Que é, na verdade, essa energia sendo transmitida, vamos dizer assim, numa ação ali específica. E aí, depois, no final desse parágrafo, ele diz assim, o mecanismo de transmissão, eu estou lendo aqui uma outra edição, então por isso às vezes dá um pouco diferente, né? Composto de volantes, eixos, rodas dentadas, tal. Então esse mecanismo de transmissão, no final ali ele vai dizer assim, é dessa parte da maquinaria, a máquina-ferramenta, que se origina a Revolução Industrial do século XVIII. Então, essa Revolução Industrial que vai impactar tanto a produção social de lá para cá, né? O Marx está dando um lugar específico de onde ela ocorre, né? Que não é assim só o uso de máquinas, o aparecimento de máquinas na produção, mas é em particular o desenvolvimento dessa técnica aqui da máquina-ferramenta. Então ele vai bem preciso, né? Não é uma coisa. Só queria chamar a atenção porque eu acho que esses elementos assim mais específicos no decorrer do argumento vão ser necessários a gente retomar, então por isso que eu parei para a gente olhar para isso, né? Era só nesse sentido. Obrigado. Imagina, obrigado a você. Alguém tem algum comentário nesse ponto? Matheus? É só situar mesmo, e concordando com o Leonardo, né? Século XVIII, já o comecinho, a máquina a vapor já está inventada no final do século anterior, né? Vamos dizer assim, em termos de generalizada, e o século XVIII, no começo dele já tem locomotiva, né? Com máquina a vapor, e, enfim, vai ser parado todos os processos industriais, né? Só pontuar isso mesmo. Obrigado, Matheus. Mais alguém? O Caio, rapidinho. Acho que ela foi preciso aí, mas só no início aí, Léo, aquela primeira definição que tem entre ferramentas e máquinas, o Marx está criticando aquelas duas definições, que as máquinas seriam movidas por elementos naturais. Por isso que nessa última definição aí, da máquina-ferramenta aí, o mais importante aí é a força de trabalho humana, embora complexo máquina, mas ele começa criticando essa definição dos economistas ingleses, né, que de certa forma acabam caindo num certo naturalismo, porque consideram as ferramentas aqueles que são manejados pelos homens e as máquinas aqueles que são manejadas por forças naturais. Aí o Marx está criticando isso. Aí depois que ele vai chegar nessas três definições. Então, essa definição inicial, máquina e ferramenta, ele faz uma crítica. Ele não aceita bem essa definição.
para agora chegar nessa aí, e aí ele vai precisar, exatamente, a Revolução Industrial é desse terceiro componente aí das três definições, que aí implica, né, força humana. Muito bem. Então, retomando aqui. A diferença entre essas ferramentas, né? Aqui que falou aqui, assim, máquina de serrar, lâminas da máquina de picar, etc. A diferença entre essas ferramentas e o corpo propriamente dito da máquina de trabalho existe desde o nascimento delas, pois continuam, em sua maior parte, a ser produzidas de modo artesanal ou manufatureiro e apenas posteriormente são afixadas no corpo da máquina de trabalho, o qual é o produto da maquinaria. Então, duas notinhas, 90 e 91. Especialmente na forma primitiva do tear mecânico, pode-se reconhecer, à primeira vista, o tear antigo. Este aparece essencialmente modificado em sua forma moderna. Aqui, 91, é somente por volta de 1850 que se passa a fabricar mecanicamente uma parte cada vez maior das ferramentas empregadas nas máquinas de trabalho, embora não pelos mesmos fabricantes dessas. As máquinas para a fabricação das ferramentas mecânicas são, por exemplo, a Automatic Bobbin Making Engine, a Card Setting Engine, as máquinas para a produção de lançadeiras, as máquinas para soldar os fusos da Muller e Trostel, antiga máquina de fiar lã e algodão. Então, voltamos aqui. A máquina-ferramenta é, assim, um mecanismo que, após receber a transmissão do movimento correspondente, executa com suas ferramentas as mesmas operações que antes o trabalhador executava com ferramentas semelhantes. Se a força motriz provém do homem ou da máquina, portanto, é algo que não altera em nada a essência da coisa. A partir do momento em que a ferramenta propriamente dita é transferida do homem para o mecanismo, surge uma máquina no lugar de uma mera ferramenta. A diferença salta logo à vista, ainda que o homem permaneça como primeiro motor. O número de instrumentos de trabalho que ele pode operar simultaneamente é limitado pelos seus instrumentos naturais de produção, seus próprios órgãos corporais. Na Alemanha, tentou-se inicialmente fazer com que um fiandeiro movesse duas rodas de fiar, o que o obrigava a trabalhar simultaneamente com as duas mãos e os dois pés, mas isso era cansativo demais. Mais tarde, inventou-se uma roda de fiar com pedal e dois fusos, mas os virtuosos da fiação, capazes de fiar dois fios ao mesmo tempo, eram quase tão raros quanto homens com duas cabeças. A Jenny, ao contrário, fia desde seu surgimento com 12 a 18 fusos, e o tear para confecção de meias tricoteia com muitos milhares de agulhas de uma só vez. O número de ferramentas que a máquina-ferramenta manipula simultaneamente está desde o início emancipado dos limites orgânicos que restringem a ferramenta manual de um trabalhador. Aqui a nota sobre a Jamie, que é a máquina de fiar inventada por James Hargreaves nos anos 74 e 1767, por ele batizada com o nome de sua filha. Em muitas ferramentas manuais, a diferença entre o homem como mera força motriz e como trabalhador ou operador propriamente dito manifesta uma existência corpórea à parte. Na roda de fiar, por exemplo, o pé atua apenas como força motriz, enquanto a mão, que trabalha no fuso, puxa e torce, executando a operação de fiar propriamente dita. É exatamente dessa última parte do instrumento artesanal que a Revolução Industrial se apropria em primeiro lugar, deixando para o homem, além do novo trabalho de vigiar a máquina com os olhos e corrigir os olhos dela com as mãos, o papel puramente mecânico da força motriz. Ao contrário,
As ferramentas em que o homem atua desde o início, apenas como simples força motriz, por exemplo, ao girar a manivela de um moinho, ou bombear, ou mover para cima e para baixo o braço de um fole, ou bater com um pilão, etc., suscitam primeiro a utilização de animais, de água, de vento como forças motrizes. Elas ascendem em parte no período manufatureiro e esporadicamente, já muito antes, a condição de máquinas, mas não revolucionam o modo de produção. Que, em sua forma artesanal, elas já sejam máquinas, é algo que se evidencia no período da grande indústria. Aqui, duas notas, 92, 93. Moisés do Egito diz: não atarás a boca do boi quando ele pisar o grão. Deuterônimo 25, 4. Os filantropos germânicos cristãos, ao contrário, costumavam fixar um grande disco de madeira ao redor do pescoço do servo, por ele esmagado, como força motriz da moenda, para impedi-lo de levar farinha à boca com a mão. 93. Em parte, foi a falta de quedas d'águas naturais e, em parte, a luta contra inundações que forçaram os holandeses à utilização do vento como força motriz. O próprio moinho de vento eles obtiveram da Alemanha, onde essa invenção provocou uma galante luta entre a nobreza, o clero e o imperador, em torno da questão de a qual dos três pertencia o vento. O ar torna o homem cego, exclamava-se na Alemanha, enquanto o vento torna a Holanda livre. O que o vento reduzia à servidão, nesse caso, não era o holandês, mas o solo para o holandês. Ainda em 1836, empregavam-se na Holanda 12 mil moinhos de vento de 6 mil cavalos de força para impedir que 2/3 do país voltasse a se transformar em pântano. Por exemplo, as bombas hidráulicas com que os holandeses, em 1836 e 1837, drenaram o lago de Haarlem eram construídas segundo os princípios das bombas comuns, com a única diferença de que seus pistões eram movidos por ciclópicas máquinas a vapor em vez de mãos humanas. Na Inglaterra, comum e muito imperfeito fole do ferreiro ainda é ocasionalmente transformado numa bomba de ar mecânica mediante a simples conexão de seu braço com uma máquina a vapor. A própria máquina a vapor, tal como foi inventada no fim do século XVII, no período da manufatura, e tal como continuou a existir até o começo dos anos 1780, não provocou nenhuma revolução industrial. O que se deu foi o contrário. A criação das máquinas-ferramentas é que tornou necessária a máquina a vapor revolucionada. Tão logo o homem, em vez de atuar com a ferramenta sobre o objeto de trabalho, passa a exercer apenas o papel de força motriz sobre uma máquina-ferramenta, o fato de a força de trabalho se revestir de músculos humanos torna-se acidental, e o vento, a água, o vapor, etc., podem assumir seu lugar. Isso não exclui, é claro, que tal mudança exija frequentemente grandes modificações técnicas no mecanismo originalmente construído apenas para a força motriz humana. Nos dias de hoje, todas as máquinas que ainda precisam abrir caminho, como as máquinas de costura, as máquinas planificadoras, etc., quando sua própria natureza não exclui sua aplicação em pequena escala, são construídas para a força motriz humana e, ao mesmo tempo, puramente mecânica. Aqui está falando 1780, né, sobre a máquina a vapor, nota 94. Ela já foi muito melhorada com a primeira máquina a vapor de Watt, a assim chamada máquina de ação simples, porém permaneceu sob essa forma como mera máquina para drenagem de água e salmoura. A máquina da qual parte a Revolução Industrial substitui o trabalhador que maneja uma única ferramenta por um mecanismo que opera com uma massa de ferramentas iguais ou semelhantes de uma só vez, e é movido por uma única força motriz, qualquer que seja a sua forma. Temos aqui a máquina, mas apenas como elemento simples da produção mecanizada. Nota 95.
A reunião de todos esses instrumentos simples, movidos por um único motor, constitui uma máquina. Babbage, na Economia das Máquinas e Manufaturas. O aumento do tamanho da máquina de trabalho e da quantidade de suas ferramentas simultaneamente operantes requer um mecanismo motor mais volumoso, e tal mecanismo, a fim de vencer sua própria resistência, necessita de uma força motriz mais possante do que a humana, desconsiderando-se o fato de que o homem é um instrumento muito imperfeito para a produção de um movimento contínuo e uniforme. Pressupondo-se que ele atue tão somente como simples força motriz e, portanto, sua ferramenta dê lugar à máquina-ferramenta, forças naturais também podem agora substituí-lo como nessa função. De todas as grandes forças motrizes legadas pelo período da manufatura, a força do cavalo foi a pior, em parte porque um cavalo tem sua própria cabeça, em parte por conta de seu alto custo e do âmbito limitado em que pode ser utilizado nas fábricas. Nota 96. Em dezembro de 1859, na Sociedade das Artes, John Morton apresentou um trabalho sobre, abre aspas, as forças utilizadas na agricultura. Entre outras coisas, ele dizia, abre aspas, toda melhoria que contribua para a uniformização do solo possibilita a utilização da máquina a vapor na produção da força puramente mecânica. A força do cavalo é exigida onde sebes irregulares e outros obstáculos impedem a ação uniforme. Tais obstáculos desaparecem progressivamente a cada dia. Em operações que requerem um exercício maior da vontade e menos força efetiva, a única força aplicável é aquela dirigida minuto a minuto pelo espírito humano, portanto, a força humana. Fecha aspas. O Sr. Morton reduz, então, a força do vapor do cavalo e a humana à unidade de medida usual em máquinas a vapor, a saber, a força necessária para erguer 33.000 libras por minuto a um pé, e calcula os custos de um cavalo vapor em 3 pence por hora para a máquina a vapor e 5,5 pence para o cavalo. Além disso, o cavalo em condições plenas de saúde só pode ser utilizado por 8 horas diárias. Por meio da força do vapor, podem ser poupados durante o ano inteiro um mínimo de 3 de cada 7 cavalos sobre a terra cultivada, a um preço de custo que não ultrapassa o preço dos cavalos dispensados durante os 3 ou 4 meses em que são efetivamente utilizados. Por fim, nas operações agrícolas em que a força do vapor pode ser aplicada, esta melhora a qualidade do produto, se comparada com a força de trabalho do cavalo. Para executar o trabalho da máquina a vapor, teriam de ser empregados 66 trabalhadores a um preço total de 15 shillings por hora. E para executar o trabalho dos cavalos, seriam necessários 32 homens a um preço total de 8 shillings por hora. Voltando aqui. E, no entanto, o cavalo foi frequentemente utilizado durante a infância da grande indústria, como demonstra. Além das lamúrias do agrônomos da época, a expressão, até hoje tradicional, da força mecânica em cavalo-vapor. O vento era demasiado constante e incontrolável. E, além disso, no período manufatureiro, a utilização da força hidráulica já predominava na Inglaterra, berço da grande indústria. Já no século XVII, realizaram-se tentativas de colocar em movimento 2 correias e, portanto, também 2 pares de mós com uma única roda hidráulica. Mas o tamanho aumentado do mecanismo de transmissão entrou, porém em conflito com a força hidráulica tornada insuficiente, e foi essa uma das circunstâncias que conduziram à investigação mais aprofundada das leis da fricção. Do mesmo modo, a irregularidade da força motriz nos moinhos, movidos pelo empurrar e puxar de pistões, levou à teoria e aplicação da roda volante, que mais tarde desempenharia papel tão importante na grande indústria. Nota 97, está falando de Paul Halber, 2 autores.
Assim, o período da manufatura desenvolveu os primeiros elementos científicos e técnicos da grande indústria. A fiação com throttle de Arkwright foi inicialmente movida à água, mas também o uso da força hidráulica como força motriz predominante apresentava suas dificuldades. Ela não podia ser aumentada à vontade. A falta de água não podia ser corrigida. Às vezes, ela faltava e, sobretudo, era da natureza puramente local. Aqui, nota 98. A moderna invenção das turbinas liberta a exploração industrial da força hidráulica de muitas limitações anteriores. Somente com a segunda máquina a vapor de Watt, a assim chamada máquina a vapor de ação dupla, encontrou-se um primeiro motor capaz de produzir sua própria força motriz por meio do consumo de carvão e água. Um motor cuja potência encontra-se plenamente sob controle humano, que é móvel e um meio de locomoção, e que, ao contrário da roda d'água, é urbano e não rural, permitindo a concentração da produção nas cidades, ao invés de dispensá-la pelo interior. Além disso, é universal em sua aplicação tecnológica, e sua instalação depende relativamente pouco de circunstâncias locais. O grande gênio de Watt se evidencia na especificação da patente, obtida em abril de 1784, na qual sua máquina a vapor é descrita não como uma invenção para fins específicos, mas como agente universal da grande indústria. Nesse documento, ele menciona várias aplicações que só seriam introduzidas mais de meio século depois, como o martelo-pilão a vapor. Ele duvidava, no entanto, da aplicabilidade da máquina a vapor na navegação marítima. Coube a seus sucessores, Boulton e Watt, apresentar na Exposição Industrial de Londres, em 1851, a mais colossal máquina a vapor para transatlânticos a vapor. E nota 99, uma nota relativamente longa. Nos inícios da manufatura têxtil, a localização da fábrica dependia da existência de um curso d'água para que tivesse uma queda suficiente para fazer girar uma roda hidráulica. E embora o estabelecimento dos moinhos d'água significasse o início da dissolução do sistema da indústria doméstica, os moinhos que tinham necessariamente de ser instalados próximos a cursos d'água e frequentemente se situavam a uma distância considerável uns dos outros, representavam uma parte de um sistema mais rural do que urbano. Apenas com a introdução da força do vapor em substituição ao curso d'água é que as fábricas foram concentradas em cidades e em localidades onde carvão e água necessários à produção do vapor estavam disponíveis em quantidade suficiente. A máquina a vapor é a mãe das cidades industriais. A Redgrave, aqui é o reporte dos inspetores de fábricas, né? Estação bem frequente, 99. Então, só um segundo. Vamos ver se tem uma parada por aqui. Ainda continua bastante, eu já vou fazer uma pausa aqui. Somente depois que as ferramentas se transformaram de ferramentas do organismo humano em ferramentas de um aparelho mecânico, isto é, em máquina-ferramenta, também a máquina motriz adquiriu força autônoma, totalmente emancipada dos limites da força humana. Com isso, a máquina-ferramenta individual que examinamos até aqui é reduzida a um simples elemento da produção mecanizada. Uma máquina motriz podia agora mover muitas máquinas de trabalho ao mesmo tempo. Com o número das máquinas de trabalho movidas simultaneamente, crescem também a máquina motriz e o mecanismo de transmissão, que, por sua vez, se transforma num aparelho de grandes proporções. É preciso agora distinguir entre a cooperação de muitas máquinas de um mesmo tipo e o sistema de maquinaria. Acho que antes da gente entrar, né, nessa distinção entre a cooperação de máquinas, de muitas máquinas de mesmo tipo, sistema de maquinaria, acho que vale a pena a gente pausar um pouquinho para a discussão, né? Já lemos aí uns 30, 35 minutos.
Então, comentários, realces, dúvidas. Bom, já que ninguém se manifestou inicialmente, eu vou fazer um comentário, mas é um pouco atrás ali na discussão. Tem um momento, acho que é uma nota ali que foi lida, em que o Marx está comentando lá da Holanda, dos moinhos, e como, na verdade, o desenvolvimento desses moinhos era fundamental para que eles pudessem aterrar enfim, o espaço ali, né? E não ser só um pântano, né? Então eles poderiam provavelmente construir casas, enfim, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Porque, de certa maneira, é uma experiência muito mais antiga de uma intervenção humana de criar terra, né? Eu achei curioso isso, e ele vincula isso com a expansão dos moinhos, né? Porque os moinhos, de certa medida, a gente lembra deles moendo milho, milho não, grãos, né? Etc. Mas, pelo jeito, também acho que tinha uma geração de energia que possibilitava fazer esses aterramentos aí, né? No caso da Holanda, né? Então, muito curioso. Isso é só esse comentário inicial que eu colocaria. Né? Acho que tem uma mensagem aqui no chat. Vou ler aqui o comentário da Fernanda, se alguém quiser comentar. Fiquei com dúvida aqui nessa parte que o Marx fala. A criação das máquinas ferramenta é que tornou necessária a máquina a vapor revolucionada. Se alguém quiser fazer algum comentário. Alguém? Bom, eu posso comentar uma questão que acho que tem a ver com o que o Arley destacou no primeiro, que, olha, a distinção que Marx discorda vai dizer assim, ferramenta é uma máquina, é uma série de ferramentas, a ferramenta é uma máquina, alguma coisa assim, né? Ou que, vamos dizer assim, ou que depois de uma segunda definição seria que a máquina tem uma força motriz não humana, né? E Marx vai discordar e vai dizer, veja, a máquina, ela é a conceituação importante da máquina é a máquina-ferramenta, ou seja, a máquina que atua no objeto, né? A máquina que substitui a ferramenta meio de trabalho, né? Então, a princípio, o trabalhador está operando uma ferramenta manual, por exemplo, um martelo, trabalhando sobre a sua matéria-prima. Então, ele executa isso. A máquina, a ferramenta, ela vai substituir a ferramenta, ou seja, várias ferramentas operando em larga escala, né, em operações subsequentes dentro da matéria-prima. A princípio, independente de se essa força motriz ela é o homem, né, que está ali, vamos dizer assim, girando a manivela, ou se tem um motor. Então, a questão crítica no desenvolvimento da maquinaria é o desenvolvimento da máquina-ferramenta, não o motor. Então, não é a invenção do motor que leva a desenvolvimento da máquina-ferramenta, e sim a máquina-ferramenta que demanda o aperfeiçoamento do motor a vapor para a operação da máquina-ferramenta, né? E aí sim se criar a máquina completa com máquina motor, transmissão e máquina-ferramenta, né? Aí sim esse conjunto. Mas esse conjunto, ele nasce pela máquina-ferramenta e não pela máquina-motor. Isso é como eu interpreto. Warley. Perfeito, Caio, é aí mesmo. Fernanda, veja só, a máquina-ferramenta ela foi criada para substituir o trabalho manual. Qual que é a contradição dela?
é que ela é operada com o trabalho manual. Então, ela cria a base para um sistema onde se autonomiza-se da necessidade do trabalho manual. Então, a máquina-ferramenta, ela enseja essa contradição, que ela é criada para substituir o trabalho humano, embora ela ainda é operada pelo trabalho humano, pelo trabalho manual. Então, é por isso que o Marx vai, esse trecho que você destacou, e o Marx vai, aqui cria a base para um sistema autônomo. Não sei se o Caio pode voltar lá naquela citação, está logo ali depois o Marx dizendo, porque, então, ou seja, dessa contradição entre uma máquina-ferramenta ainda operada pelo homem, né, que foi criada para substituir o trabalho humano, vamos dizer assim, que surge um sistema de maquinaria completamente mecanizado, né? É assim também que eu entendo que é um pouco do que o Caio disse. Não sei se contempla aí a Fernanda. Vai lá, Fernando, por favor. Eu queria fazer uma observação, que é a relativa independência da força motriz, né? A força motriz inicialmente estava ligada ao vento nos moinhos, mas era inconstante, assim como a produção de energia eólica hoje também é inconstante. E depois estava ligado também à água, né? Aos fluxos de água, né? Então, isso determinava, o fluxo de água determinava a localização da fábrica, né? Com a máquina, com o vapor, a máquina a vapor, houve uma relativa independência da força motriz em relação ao local fabril. Então, se você for, por exemplo, na Bélgica, você vai ver os canais. Os canais eram especialmente partindo de Roterdã, não, mas eles eram também ajudavam a mobilidade do carvão. Quer dizer, você ainda tinha relativa independência da força motriz. Você podia ter uma máquina a vapor aonde você quisesse, só que você precisava ter o vapor. Então, as fábricas ficavam em torno das minas de carvão. E para diminuir o custo logístico do vapor e também para fluxo das mercadorias para os locais de consumo, eles fizeram os canais, né, que serviam tanto para trazer o carvão, quanto para levar o produto, ou o grão, ou etc. Então, essa independência parcial da força motriz foi fundamental. Uma outra analogia que você pode fazer com as máquinas ferramentas são os tratores atuais agrícolas, né? E os implementos agrícolas, né? Os implementos agrícolas são praticamente as máquinas ferramentas. E o trator em si é a força motriz, né? Então, se você tem um trator, que na verdade tem um giro, né? E esse giro é transformado em operações a partir do acoplamento com implementos agrícolas, né, que são as ferramentas, né? E aí se tornou completamente flexível, que o motor é movido a óleo diesel, né, que é muito mais fácil o transporte. Sim, eu acho que a colhedeira é uma máquina-ferramenta. Respondendo aqui a Fernanda, né? Colheitadeira seria a máquina-ferramenta, isso, e o trator é a força motriz. No exemplo que vai fazer aqui o Marx, por exemplo, o tear a vapor, né?
o tear, você vai ter ali a agulha e o fuso, né? Então, o fio passa ali, ele é costurado pela agulha que está dentro do tear. Esse é a máquina-ferramenta. A transmissão mecânica que vai fazer as engrenagens girar, isso está acoplado no motor, essa é a máquina motriz. Há teóricos de engenharia industrial que falam que, na verdade, o desenvolvimento das forças produtivas estava nas máquinas-ferramentas. Quer dizer, aí que está o grande desenvolvimento. Então, houve a liderança da produção de máquinas-ferramentas, pelo menos no século XX, ela passou dos Estados Unidos para a União Soviética na década de 50. Quer dizer, praticamente o desenvolvimento industrial está muito ligado ao desenvolvimento das máquinas-ferramentas. Tá? É um marcador do desenvolvimento industrial. O Ali? Complementando aí o Fernando, para ficar mais claro, né? Ó, é como se o Marx estivesse dizendo, olha, o tear mecânico, ele substitui o trabalho humano. Embora a força motriz, como máquina-ferramenta, que o move, é ainda o trabalho humano, certo? Já vamos dizer, a máquina de fiar, a vapor, a força motriz dela não é mais o trabalho humano, é o vapor, que se autonomizou. Então, veja, antes o trabalho de fiar era feito pelas mãos humanas, depois passa a ser pelo tear, que tem como força motriz o trabalho humano, né? Depois o vapor substitui. Aí você está transitando da máquina-ferramenta para o sistema da maquinaria. Não é? Você está fazendo esses movimentos. E aí o Marx está analisando, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista teórico, esse movimento. Não sei se ajuda aí para esclarecer aí a Fernanda. Eu só gostei do comentário do Fernando, Jorge, sobre essa questão da máquina-ferramenta, né, e como ela é contemporânea. Ele deu o exemplo da União Soviética, e para continuar nos exemplos socialistas, né, independente da posição, que eu sei que é polêmica, hoje, por que a China é dominação, a grande potência industrial? Porque é o país que mais aplica os robôs industriais, né? Então, que são capazes de fazer a mecânica de precisão e cada vez mais aplicação industrial na ponta da máquina-ferramenta, ou seja, capaz de trabalhar com materiais modernos, criar produtos eletrônicos de alta precisão, é o que desenvolve, porque o motor, esses robôs industriais, hoje eles são movidos por motor elétrico, né? Que o motor elétrico aí também já tem 150 anos. Então, o motor elétrico não é nenhuma grande revolução, né? Obviamente que, mas é a necessidade de ter máquinas mais precisas, robôs industriais mais precisos, que puxa a necessidade de desenvolver um motor elétrico que vai ser talvez menor e mais eficiente. Mas não é o desenvolvimento de motor que leva ao desenvolvimento do robô industrial, né? Então, um outro exemplo interessante são as máquinas de injeção de plástico. As máquinas de injeção de plásticos têm um caráter absolutamente geral. Quem dá quem dá a especificação do produto é o molde, né? Então você injeta o plástico dentro do molde, ele sai, como é matéria plástica, é polietileno, ele toma o formato do molde. Então é um molde que é a ferramenta, e a máquina tem um caráter absolutamente geral, a máquina de injeção. E os campeões mundiais da máquina de injeção são os italianos, por incrível que pareça.
Quando você vai numa fábrica de material plástico, você vê injetoras, eles só há mudança do... E o pior é que os moldes eram feitos por ferramenteiros, que é o topo da carreira do mecânico, né? E hoje já são feitos por tornos, de uma forma automática, né? E é uma peça muito cara. Mas é um outro exemplo da máquina ferramenta. Muito bem. Mais comentários, porque eu acho que nesse ponto aí não vale a gente voltar para a leitura, né? Só para mais para fazer um comentário, acho interessante que ele frisa muito a questão das várias qualidades que esse trabalho maquínico tem, né? Quando ele compara, por exemplo, com o cavalo, eu acho interessante, né? Porque não se trata simplesmente de potência, né? Não é porque o cavalo ele tem muita força para puxar um arado que ele é um bom trabalho, né? Até comparado com o humano, ele é até pior. E depois do tempo que o cavalo para, e não adianta você falar para o cavalo que você não vai pagar ele, porque ele não está nem aí. É... Agora, ser humano, você consegue falar, olha, não vou te pagar o dia de serviço se você ficar parado. E aí a máquina, ela, inicialmente nesse momento, ela nem é uma questão de potência, eu diria, né? Mas é o que ele fala ali acho que é persistência, uma palavra assim que ele usa, que é, bom, ela continua trabalhando por dias aqui, se precisar. Não é persistência, é uma outra palavra, acho que é o mesmo exemplo do cavalo, acho que na nota. Mas, ou seja, por exemplo, a questão do arado, né? Quando você consegue, isso aí vai demorar mais de 100 anos, né? Pra você conseguir fazer um trator que tem um arado em cima dele para dar uma colheitadeira, né? Porque ele precisa dar conta de carregar o motor e esse motor ainda tem a função de colher, né? Então, para além da potência, né, essa questão da continuidade que o trabalho da máquina consegue oferecer, e além da precisão, né? Tem certos trabalhos que o ser humano simplesmente não tem a mesma velocidade de precisão que a máquina tem. Ele dá o exemplo ali da fiação, né, que a máquina conseguia fiar 2 quilos de uma vez, e um ser humano usualmente só consegue fiar um, né? Então, você vai conseguindo gerar possibilidades de trabalho, acho que isso é uma interessante, possibilidades de trabalho que o ser humano não faz, assim. E aí, eu acho que talvez o exemplo do próprio, dessa injeção de plástico também é uma coisa também interessante, né? Porque eu conheço por cima, mas até onde eu me lembro é uma grande máquina que esquenta aquele polietileno numa temperatura altíssima e ela injeta ele numa forminha lá de plástico e ele fica instantaneamente pronto, né? Quanto mais ser humano ali, mais difícil vai ser esse serviço, porque você não consegue pegar numa chapa de plástico que tem que estar pressurizada, que tem que estar na temperatura X, né? Então, você vai possibilitando uma série de trabalhos específicos que, se a gente está pensando numa engenharia restrita pelo ser humano, nem são possíveis, assim, eu diria. Perfeito, perfeito. É. Bom, pessoal, agradeço, então, aos comentários. Estamos, né, aí no aquecimento, né, na volta aí do nosso recesso, primeiro encontro. A gente fica aqui na página 462, né, que então eu deixei marcado, que a gente vai entrar na discussão sobre o sistema de maquinaria. E eu vou parar a gravação, tá? pode parar, por favor.